Olá, pessoal! Bem, hoje eu tô aqui para gravar esse pequeno vídeo para vocês, para falar a respeito do julgamento colegiado no tribunal. Como se dá esse julgamento? De forma presencial ou através das sessões virtuais, ou hoje com essa pandemia, o que está acontecendo são as sessões por videoconferência. E aí, como surgem algumas dúvidas em relação a cada tipo de julgamento, eu trouxe para vocês aqui, eu pretendo esclarecer um pouquinho, diferenciar cada um deles, tá bem? Para quem não me conhece, eu sou Dulce Ponte. Para mim é uma satisfação enorme compartilhar esse vídeo aqui com vocês. Mas eu aviso logo que eu não tenho muita experiência em vídeo e esse é meu primeiro vídeo, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Tradicionalmente, quando a gente pensa num julgamento no tribunal, um julgamento colegiado no tribunal, o que é que vem na nossa mente? A gente pensa aquele julgamento naquela sala bem bonita, todos os julgadores presentes, todos ali de forma simultânea, obrigatória. A depender da Câmara, o julgamento será às 2 da tarde, na quarta-feira, ou às 9 da manhã na quinta. Mas todos os julgadores estão ali naquela sala. Se houver sustentação oral, o advogado vai, veste aquela roupa, os julgadores estão todos de toga, cheio de formalidades. Então ali há muitas discussões, muitos debates, e todos os processos são julgados daquela forma, naquela reunião, entendeu? Então, tradicionalmente, a gente pensa no julgamento dos processos no tribunal assim, ali na sede do tribunal, não é verdade? Pois é. Mas o que a gente tem hoje? A gente tem um volume de processos muito grande. E hoje há um movimento muito grande, inclusive para consagrar valores constitucionais, de você conferir mais celeridade, que os julgamentos sejam mais simples, mais dinâmicos. Então, um dos mecanismos que vem nesse sentido são as sessões virtuais. O que são as sessões virtuais? Bem, pessoal, as sessões virtuais, elas acontecem diferentemente do que acontece com o julgamento presencial, que a gente acabou de ver, que é na sede do tribunal. As sessões virtuais, elas acontecem em ambiente eletrônico. Eu tô chamando sessão virtual, mas na verdade esse termo virtual eu procurei no CVC e não encontrei. Então, na verdade, são julgamentos por meio eletrônico. Esses julgamentos, eles já acontecem antes do CPC de 2015, tá bem? Vários tribunais já adotavam essa forma de julgamento eletrônico, que é, na verdade, nada mais, nada menos do que, ao invés dos julgadores se reunirem naquela determinada hora, estarem todos ali naquela sala, o que acontece? Um desembargador, o relator do processo, ele coloca aquele processo, o voto dele, o relatório, ele coloca tudo aquilo ali no ambiente eletrônico, entendeu? Quando ele coloca naquele ambiente eletrônico, os outros julgadores da Câmara terão um prazo para votar. Então, acontece o julgamento com todos os julgadores, mas em ambiente eletrônico. Eles não estão reunidos na terça-feira, às 9 horas da manhã, ou na quarta, às 2 da tarde na sala, não. Todos estão em ambiente eletrônico, compreendeu? Essa segunda forma é assim. Então, pessoal, veja bem, quando o relator, ele coloca aquele processo para ir para a pauta dos eletrônicos, é possível que a parte se insurja dessa decisão. Então, na verdade, alguns falam que há uma discricionariedade mitigada ao relator do processo, entendeu? Porque tanto a parte pode se opor a isso, como os outros julgadores, o Ministério Público. Se houver divergência também, ele não fica em ambiente eletrônico. Então, há realmente uma discricionariedade mitigada para o relator. Na medida que ele inseriu seu voto, o julgamento será em ambiente eletrônico e a parte não se opõe a isso, há quem diga que há aí uma espécie de negócio jurídico processual, tá? Eu não sei dizer a vocês se isso realmente pode ser considerado negócio jurídico processual, mas assim, é o que alguns da doutrina falam, ok? Inserido em ambiente eletrônico, aquele voto, cada regimento, que aí eu vou explicar um pouco para vocês isso, a questão da regulamentação para esses julgamentos, bom que fique claro isso, eles além de não estarem reunidos numa terça-feira ou na quarta-feira, eles não precisam votar naquele mesmo dia. Quando o voto do relator é inserido no ambiente virtual, o outro julgador, ele poderá apresentar seu voto na hora que ele quiser, que for mais conveniente para ele. Além dele não ter que ir para a sede para fazer aquele julgamento, ele poderá votar em qualquer hora, desde que seja naquele prazo, entendeu? No prazo previsto para esse julgamento. Tem algumas discussões por conta do voto tácito, mas enfim, o que eu quero que fique claro é isso para vocês, que ele vai votar um determinado prazo. Eles não vão estar juntos de forma simultânea,
tratando dessa questão das sessões virtuais, é importante compreender primeiro, como eu já disse a vocês, que na verdade esse tipo de julgamento já existe antes do CPC 2015. O próprio CNJ já se posicionou favorável a esse tipo de julgamento. O que é que aconteceu com a gente? O CPC 2015, no artigo 945, ele pretendia regulamentar esse tipo de julgamento nos tribunais. E aí seria muito bom, porque ele iria uniformizar os procedimentos e dizer qual é o prazo para a parte se opor e, enfim, várias questões ele ia tratar no 945. Mas antes mesmo de entrar em vigor, o artigo 945 foi revogado. Então, hoje, o que é que a gente tem? O que é que regulamenta essas sessões virtuais? O que regulamenta é o regimento do tribunal. Cada tribunal tem o seu regimento e regulamenta como se dará o julgamento de forma virtual. Na verdade, muito embora o 945 tenha sido revogado, os julgamentos virtuais, as sessões virtuais acontecem por força do regimento. Nós temos também uma lei que regulamenta esse processo eletrônico, é a Lei 11.419. Tem também alguns artigos do CPC que tratam dos julgamentos por meio eletrônico. Então, assim, é possível as sessões virtuais. O que eu quero que vocês entendam é que as sessões virtuais acontecem em ambiente eletrônico. Em regra, realmente não há sustentação oral nela, porque surge aí uma discussão se é possível enviar o áudio com a manifestação. Bem, o que eu acho que a sessão virtual ela acontece num ambiente eletrônico. Eu não vejo como se dará a sustentação oral aí. Eu acho que a sustentação oral vai acontecer na outra forma de julgamento que eu vou explicar para vocês. Então, o que é que acontece? Há críticas na doutrina com relação a essa forma de julgamento de sessões virtuais. Por quê? Porque, na verdade, o advogado não vai estar presente nela, né? O advogado é essencial, a administração da justiça. Na verdade, é um sistema que não é aberto ao público, e aí se discute a afronta ao artigo 133 da Constituição Federal. Também se discute muito essa questão de não ter uma uniformização no procedimento, né? Por conta que o artigo 945 foi revogado, então cada regimento vai tratar como bem quiser. Então, há crítica com relação a isso, entendeu? Mas eu quero é que vocês entendam como é que acontecem as sessões virtuais. E agora, pessoal, por fim, o que eu quero explicar é como acontecem as sessões presenciais por videoconferência, tá? Por que eu tô dizendo sessão presencial? Porque, de certa forma, eles estão presentes. Eles estão todos reunidos àquela hora ali para julgar aqueles processos. Apenas eles estão em ambiente virtual. Eles estão numa plataforma Zoom ou qualquer uma outra plataforma. Eles estão ali reunidos, a presença de todos de forma simultânea para julgar os processos. Então é uma sessão presencial por videoconferência, entendeu? Ela acontece em tempo real, mas em ambiente eletrônico. E aí você me pergunta, cabe sustentação oral? Cabe sustentação oral. Inclusive até eu andei olhando, eu acho que foi o site do STF, eles regulamentam já como se dará a sustentação oral. Então, assim, você entra na plataforma, deve ter autorizado seu ingresso na sessão, não sei exatamente como isso funciona, mas assim, nas sessões presenciais por videoconferência, é plenamente possível a sustentação oral. E assim, o advogado pode participar, as partes vão assistir, diferentemente da sessão virtual, que realmente acontece toda no ambiente eletrônico, entendeu? É isso aí que eu queria explicar para vocês. Então, revisando. Tradicionalmente, a gente tinha o quê? A gente tinha os julgamentos presenciais, a gente tem ainda, né? A gente tem aquele julgamento no tribunal, todos os julgadores reunidos, que é a sessão presencial. Com essa questão de você conferir mais celeridade, de agilizar alguns processos, temos também a possibilidade de sessões virtuais, que acontecem em ambiente eletrônico, de fato, sem a presença dos advogados, há o voto de todos os julgadores, mas ela acontece naquele ambiente eletrônico. Eu não sei como é que a parte poderia participar disso aí, mas assim, é isso que eu quero passar para vocês, como é que acontece. Então, por fim, a gente tem o quê? As sessões presenciais por videoconferência. E aí eu digo, eu tô falando presencial porque eles estão todos presentes ali, entendeu? Mas não é presencial. Ela acontece realmente numa plataforma eletrônica. Eu acho, sabe, muito importante a gente fazer essa distinção do que é uma sessão presencial, do que é uma sessão virtual e do que é uma sessão por videoconferência, porque assim, quando você for apontar uma violação por conta da sustentação oral, porque não coube sustentação oral, ou porque está violando algum princípio da colegialidade, ou então da questão da participação do advogado, da ampla defesa, enfim, vários questionamentos que surgem em relação a esse tipo de julgamento. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é de que julgamento a gente está tratando, porque aí com isso a gente pode analisar se realmente houve alguma violação, entendeu? Mas não dá para ficar confundindo sessão virtual com sessão por videoconferência e falando de sustentação oral na
sessão virtual. Então, assim, eu acho que o que eu queria para vocês aqui é realmente trazer, clarear um pouco essa diferença. Eu espero que vocês tenham compreendido e que a gente depois possa debater mais e me tragam mais questões. Eu também tenho muito a aprender nesse assunto, mas assim, é uma ideia inicial. Um registro que eu não posso deixar de fazer aqui é que, na verdade, antes dessa live que eu fiz com minha amiga Rosalina, não sei se vocês acompanharam aqui no meu Instagram, mas eu fiz uma live muito bacana com Rosalina. A gente tratou desses tipos de julgamento. Eu não sabia desse assunto. Para mim também seria um pouco estranho. Eu não saberia fazer essa distinção de forma tão clara. Mas foi justamente com Rosa, com essa live que eu fiz com Rosa, que tá disponível para vocês, caso queiram assistir, que eu comecei a clarear. E aí eu fui estudar mais e aí eu vi que como realmente tem muita coisa legal nesse assunto, entendeu? Mas assim, é importante primeiro que a gente entenda aonde a gente está, que tipo de julgamento estamos tratando, entenderam?